Abram suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 37. Livro de Salmos, capítulo 37. Vamos ler versículos 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Agora, versículos 39 e 40. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia, e o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. O que nós mais vemos são ímpios, pessoas que praticam o pecado, a iniquidade, prosperando, se dando bem, como se costuma falar na linguagem popular. E muitas vezes o servo de Deus está passando por adversidades, muitas vezes o servo de Deus está passando por problemas. E aí nós olhamos para essas pessoas e a nossa tendência é sermos tomados pelo sentimento que fala o verso 1, de indignação. E às vezes até questionamos Deus, não é? Mas Deus, essas pessoas que vivem no pecado, na iniquidade, estão levando aí uma vida boa, e eu, que te sirvo, que procuro ser obediente, andar nos teus caminhos, estou enfrentando problemas. Não é? A nossa tendência é essa, somos tentados a essa atitude, a termos esse tipo de sentimento. Mas os versículos finais, os dois últimos versículos que nós lemos, garantem que a salvação de Deus sempre acompanha aqueles que realmente o buscam com sinceridade. A salvação de Deus, a ajuda de Deus, sempre está à disposição daquele que está disposto a praticar a justiça de Deus. O Senhor, Ele nos fortalece no tempo da angústia. Nós vimos isso nos versículos 39 a 40. A ajuda de Deus vem dessa forma. Ele nos fortalece no tempo da angústia,
Vimos também nesses 2 últimos versículos que a ajuda de Deus vem nos livrando das maldades dos ímpios. A ajuda de Deus vem também nos salvando. E à primeira vista pode parecer que essa salvação que o Salmo se refere seja somente a salvação dos perigos, a salvação em relação às injustiças, a salvação em relação à violência dos ímpios, mas é mais do que isso. É interessante, nós olhamos aqui os versículos 9 e 10, e diz que os malfeitores, os que praticam o mal, serão arrancados, desenraizados, desarraigados, desenraizados. Isso significa o quê? Arrancados, né? Os que praticam o mal serão arrancados. Os que esperam no Senhor herdarão a terra. É interessante que Jesus repetiu essa figura, essa expressão, lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5, né? Os seus servos, os cidadãos do reino de Deus, que procuram a justiça de Deus, herdarão a terra. E Jesus está se referindo, Jesus está falando num sentido escatológico, da sua volta. Jesus está falando no sentido da eternidade. Os justos habitarão novos céus, nova terra, que Deus vai criar. Então, quando o salmista está falando aqui em salvação, é nesse sentido também. Vida eterna com Deus. Os justos, os que buscam a justiça de Deus, herdarão a terra. Versículo 10 diz: pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Vai chegar o momento da eternidade. Todos nós, um dia, passamos dessa vida para a eternidade. Um dia, o ímpio não estará mais aqui na terra. Estará diante de Deus, prestando contas a Deus. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. E nesse momento, quando Jesus voltar e criar novos céus e nova terra, você não vai ver ímpio. Você não vai ver ímpio nenhum, não. Porque lá no livro do Apocalipse deixa muito claro que os ímpios ficarão de fora. E aí apresenta lá o livro do Apocalipse, apresenta uma lista. Os que praticam a mentira, os violentos, os mentirosos, os imorais, os idólatras, os violentos, os gananciosos, os enganadores. Lá naquela lista também fala dos efeminados, os homossexuais. Pastor, não fala nesse assunto, porque pelas leis agora você pode enfrentar processo, pode ser preso. Tudo bem. A palavra de Deus tem que ser dita. É pecado. O livro do Apocalipse fala: os adúlteros ficarão de fora, mentirosos, etc. É pecado. Como é pecado a mentira, como é pecado o adultério, como é pecado a ganância, como é pecado o orgulho, a soberba, como é pecado a fofoca. O homossexualismo também é. Mas Deus ama a todos os pecadores, né? João capítulo 3, versículo 16, o que diz? Porque Deus amou o mundo, toda a humanidade, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele
que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há salvação para o mentiroso, há salvação para o ganancioso, há salvação para o adúltero, há salvação para o orgulhoso, há salvação para o ladrão, há salvação para o homossexual, desde que se arrependa do seu pecado e aceite o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador, e assim aceitando Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, ande nos caminhos de Deus. Busque a justiça de Deus, ande nos caminhos de Deus. E aí não será mais um ímpio, será um servo de Deus que herdará a terra, porque o ímpio, esse será arrancado. E naquele dia, quando Jesus voltar, depois do juízo final, quando ele fizer novos céus e nova terra, você vai olhar em volta e não vai ver ímpio algum. Porque a palavra de Deus deixa claro que ficarão de fora. Então, essa salvação aqui, a que o Salmo está se referindo, não é somente uma salvação no nosso contexto da história imediata, não é somente salvação de perigos, não é somente salvação da violência praticada pelos ímpios, é salvação eterna, é vida eterna com Deus. A ajuda de Deus é essa. A ajuda de Deus que esse salmo se refere é que Ele nos fortalece no tempo da angústia, é que Ele nos livra das maldades dos ímpios e Ele nos salva. Ele nos dá a vida eterna. Mas, para isso, esse salmo também apresenta condições. Para receber essa ajuda de Deus, o salmo apresenta as condições. A primeira delas é confiar em Deus totalmente. Versículo 3 dias. Confia no Senhor e faze o bem. E o versículo 40 diz: o Senhor os ajudará e os livrará, Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Confiar em Deus é a condição essencial para ser ajudado por Deus em todos os sentidos, principalmente para receber a maior ajuda, que é a da salvação, que é receber a vida eterna que Deus lhe oferece. Você precisa confiar totalmente em Jesus Cristo. A Bíblia diz que não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. É por isso que nós gostamos de repetir bastante essa frase: só Jesus Cristo salva. Você esquecer as outras coisas que você ouviu aqui hoje, não tem importância, desde que você saia daqui com essa frase martelando na sua cabeça: só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Você precisa confiar totalmente em Deus para ser ajudado por Ele, para receber a salvação que Ele oferece. Nós não podemos fazer nada para a nossa salvação. Ele já fez tudo. Ele já mandou Jesus para lá na cruz, sofreu o castigo pelos nossos pecados. E quanto às nossas dificuldades, quanto aos nossos problemas, às vezes há situações que nós olhamos e pensamos assim: eu não posso fazer nada. Tudo o que eu podia fazer, eu já fiz. Não posso fazer mais nada. Confia nele. Confia nele e continua fazendo o bem. Porque quem confia nele não se revolta, não fica cheio de indignação, mas continua fazendo o bem,
confia nele. Olha o que diz Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Não fique inquieto, não fique ansioso, não se desespere. Ore, confie em Deus. Quem confia em Deus está orando, está apresentando a Ele suas necessidades, suas súplicas, suas petições. Pastor, mas eu estou orando por esse problema há tanto tempo e Deus não me respondeu. Olha, Deus nem sempre responde como nós queremos. Deus responde como nós precisamos. Deus não responde como nós queremos. Deus responde como nós precisamos. Pode ser que Ele já tenha respondido e você não tenha prestado atenção. Deus também responde no tempo certo. E o nosso tempo, muitas vezes, não é o tempo de Deus. Nós idealizamos Deus como se fosse o gênio da lâmpada mágica, que a gente estala os dedos, imediatamente Ele faz o que nós queremos na mesma hora. Não é assim. Tem o tempo de Deus, Ele sabe todas as coisas. E o que nós precisamos é confiar, continuar sempre confiando. Continuar sempre confiando e dependendo dEle em oração. Mas outra coisa que esse salmo coloca, para nós recebermos a ajuda de Deus, a qual nós já nos referimos, está no versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. O que significa deleitar-se? Ter prazer. Coloque, em outras palavras, o que está mandando aqui? Coloca o seu prazer nas coisas de Deus, no próprio Deus. Coloca o seu prazer no Senhor, coloca o seu prazer em ter a presença de Deus em sua vida. Deleita-te no Senhor. Coloca o seu prazer na comunhão com Deus. Deleita-te no Senhor. Sinta prazer, tenha prazer nas coisas de Deus. E olha, é só o que nos dá verdadeiro prazer, são realmente as coisas de Deus. A gente tem a tendência de colocar prazer nas coisas passageiras, nas coisas materiais, nas coisas desse mundo. Apóstolo João diz lá em sua primeira epístola: não ameis o mundo, nem o que o mundo há, porque o mundo passa e a sua concupiscência. Tudo isso aqui passa um dia. E é interessante que os prazeres que o mundo nos oferece também vão passando, também vão acabando no decorrer da nossa vida. Às vezes nós achamos que vamos ficar felizes, que vamos nos sentir satisfeitos, que vamos ter prazer em determinada coisa. E perseguimos aquilo, e quando conseguimos, ficamos felizes, alegres, daqui a pouco não é mais novidade. Daqui a pouco não é mais novidade. E aquilo não nos causa mais tanto prazer assim. E aí precisa outra coisa. Precisa outra coisa. E aí a gente pensa, não, é aquilo ali que vai me trazer alegria, aquilo que vai me trazer prazer, e a gente se joga naquilo. Aí fica eufórico, alegre e tal. Daqui a pouco, quando percebe, puxa,
deixou de ser novidade, não está mais trazendo tanto prazer, né? Tantas coisas assim. Próprio sexo. Vamos falar claramente. Os adolescentes estão e jovens iniciando a juventude, os hormônios fervilhando, ansiosos para praticarem sexo. E aí, daqui a pouco, começa a praticar sexo toda hora. Hoje o sexo foi banalizado, né? A tal da revolução sexual e que a mídia explora, né? E a mídia incentiva esse mito de que o sexo traz felicidade. O sexo praticado indiscriminadamente traz felicidade. E a pessoa passa aqueles momentos de prazer, minutos de prazer, e daqui a pouco é mais e mais e mais, e aquilo vai se tornando corriqueiro, banal. E aí, daqui a pouco, a pessoa está buscando perversões sexuais. Já sai em busca de perversões sexuais, já sai em busca de outras aventuras sexuais que não está mais satisfazendo, que está fazendo de uma maneira banal e fora do plano de Deus. Deus criou o sexo para ser bênção no casamento. É quando traz alegria, é quando traz prazer, junto com o verdadeiro amor, junto com o compromisso de um casal de caminhar junto toda a vida, aí sim. É um exemplo, né? Drogas. As pessoas quase sempre começam com drogas leves. Se é que existe droga leve, né? Criaram esse nome, mas para mim não existe nenhuma droga leve. Todas elas são terríveis, todas elas matam. As drogas, por exemplo, a pessoa começa com uma droga, determinado tipo de droga, aí aquela dose não satisfaz mais, tem que ser uma dose maior. Aquela dose maior já não satisfaz mais, já precisa de uma dose maior ainda. Daqui a pouco aquela droga está numa dose tão grande, mas já não numa frequência ainda maior, mas já não satisfaz mais. Aí precisa passar para outra droga, e outra droga, e outra droga. E a vida aí do indivíduo é destruída. Bebida alcoólica, muitas vezes a pessoa começa, né, com um copinho só, e daqui a pouco já quer dois, e por aí vai. Mas não são só essas coisas, são coisas materiais também. Tem gente que tem o vício de comprar, porque acha que o prazer, que a felicidade está em comprar. Uma vez eu ouvi uma pessoa me dizer que quando está deprimida, triste, vai para o shopping e estoura o cartão de crédito. Que a terapia, entre aspas, é comprar. Aí compra, enche a casa de bagulho, de coisa, que às vezes nem precisa, né? Às vezes nem precisa estar comprando, porque coloca o seu prazer naquilo, em comprar. E daqui a pouco aquilo já não traz mais prazer nenhum. Eu vou ser feliz quando eu puder ter aquela casa de praia. Aí tem a casa de praia, todo fim de semana fica contando as horas na sexta-feira, né, para ir para a casa da praia. Aí daqui a pouco usa, está todo feliz, daqui a pouco já não está mais indo para a casa da praia, está lá criando teia de aranha e está de novo procurando alguma outra coisa para preencher. Colocando o prazer, se deleitando nas coisas que não trazem verdadeiro prazer, não trazem verdadeira alegria.
Só Deus é quem oferece verdadeiro prazer, verdadeira alegria, que não passa. Só quando nós colocamos o nosso coração verdadeiramente em Deus, na comunhão com Deus, nas coisas de Deus, é que nós sentimos verdadeira alegria, verdadeiro prazer que nunca acaba. E o nosso prazer aí é fazer a vontade de Deus. O nosso prazer é andar nos caminhos de Deus. O nosso prazer é a comunhão com Deus. A nossa alegria é cultuar a Deus, é adorar a Deus junto com os irmãos. A nossa alegria, o nosso prazer é dar testemunho de Cristo. Nosso prazer, a nossa alegria é louvar a Deus. Deleita-te também no Senhor. E aí o versículo diz, e Ele concederá o que deseja o teu coração. É quando nós estamos colocando o nosso prazer nas coisas de Deus. É quando nós estamos colocando o nosso coração nas coisas de Deus, que Deus pode conceder os nossos desejos. Sabe por quê? Porque aí os nossos desejos estarão nas coisas de Deus. Aí os nossos desejos não serão desejos egocêntricos, nossos desejos não serão desejos pecaminosos, mas os nossos desejos estarão em perfeita sintonia com a vontade de Deus. E aí Deus pode realmente atender os desejos do nosso coração. Eu lembro, eu era pequenininho, mas eu ainda lembro bem. Vi meu pai fazendo a barba, e aí eu queria fazer também. Aí meu pai me deu creme de barba e me deu o aparelho sem a gilete. Aí eu fui, botei o creme e tal, passei, aí eu olhei para o aparelho, vi que não tinha gilete. Aí eu comecei a exigir dele a gilete no aparelho. Vocês acham que ele iria colocar? De jeito nenhum. Aí eu abri no berreiro, que eu queria uma gilete no aparelho de barba. O que ele fez? Eu acho que eu lembro ainda por causa disso. Ele me trouxe uma laranja, eu era louco por laranja-lima, ele me trouxe uma laranja-lima descascada. Parei de chorar e me deliciei com a laranja-lima. Às vezes nós somos assim, irmãos. Às vezes nós não estamos colocando o prazer nas coisas de Deus. E às vezes nós estamos desejando coisas, e às vezes até pedindo a Deus, às vezes nós até ousamos pedir a Deus, coisas que não vão ser boas para nós, coisas que não estão de acordo com a vontade dEle. É claro que Ele não vai nos dar. Agora, se nós estamos colocando nosso prazer nas coisas de Deus, se nós estamos desejando as coisas que são aprovadas por Deus, se nós estamos desejando aquilo que de fato vai ser bom para nós, se nós estamos desejando aquilo que vai ser bom para o nosso irmão, se nós estamos desejando aquilo que vai ser bom para o reino de Deus, é isso que Deus vai nos dar. E nós desejamos essas coisas quando nós estamos colocando o nosso prazer, nosso coração, nas coisas de Deus. Não é? Vejam o que diz, por exemplo, 1 João, capítulo 5, versículo 14. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa, segundo o quê? A sua vontade, Ele nos ouve. É o que pedimos de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouve, nos atende.
E aí o versículo 15 diz: sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Tudo que pedimos a Ele, se nosso coração está pedindo coisas de acordo com a vontade dEle. Coração que se deleita nele, que deseja as mesmas coisas que Ele deseja. Então, se queremos ser ajudados por Deus, a segunda condição é essa. Precisamos colocar o nosso prazer, o nosso deleite nas coisas de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Agora, voltando aqui para o Salmo 37, o versículo 5 coloca a terceira condição. E essa terceira condição é uma decorrência natural, é uma consequência natural das duas primeiras. O que diz o versículo 5? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Veja bem, quem realmente confia em Deus, quem depende de Deus, ora a Deus, está dependente de Deus, quem tem prazer em Deus e nas coisas de Deus, como consequência natural, vai entregar o seu caminho a Deus, ou seja, vai se submeter à vontade de Deus, vai ser obediente a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Precisa se submeter a Deus, precisa estar disposto a deixar que Deus dirija tudo, que Deus comande tudo na vida da gente. Que Deus dirija todas as nossas decisões. Tem um livro, um romance evangélico muito interessante, Em Seus Passos, o que faria Jesus. E conta a história de uma jovem que ficou com essa preocupação. E todas as decisões que ela ia tomar, desde as mais simples até as mais complexas, ela parava e pensava assim: no meu lugar, o que Jesus decidiria? E ela orava, procurava orientação na palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus, e tudo ela procurava decidir conforme a vontade de Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor, é isso. É decidir em tudo fazer a vontade de Deus. A gente, às vezes, quer fazer a vontade de Deus em algumas coisas, mas em outras não. Às vezes nós fazemos algumas reservas dentro do nosso coração, aquelas reservas são só nossas. Mas Deus quer tudo, Deus não quer coração pela metade, Deus não quer coração 90%, Deus não quer coração 80%, Deus quer 100% dos nossos corações. Deus quer 100% dos nossos caminhos. Deus quer 100% das nossas decisões. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a direção de toda a sua vida ao Senhor. Nós precisamos fazer isso se realmente queremos a ajuda de Deus. Até porque, muitas vezes, nós nos metemos em encrenca, porque nós estamos dirigindo nossos caminhos e dirigimos errado. Interessante, né? Às vezes tomamos decisões erradas. Às vezes nos metemos em encrenca. E depois, oh Deus, jogamos a culpa para Deus. Oh Deus, por que você está fazendo isso comigo? Oh Deus, por que você está permitindo isso? Deus permite. Deus respeita o meu livre-arbítrio. Deus respeita a vontade de cada um de nós. Ele diz, olha, não vá por aí. Mas se você insiste em ir,
Ele respeita. Deus não nos obriga a nada. Eu quero colocar a minha mão no fogo, ele diz, não ponha a sua mão no fogo. Eu quero botar, ele não segura. Porque ele já avisou e ele respeita o nosso livre-arbítrio. Eu boto a minha mão no fogo e me queimo. Ah, meu Deus, por que deixou eu queimar minha mão? Porque eu não entreguei os meus caminhos ao Senhor, porque eu quis fazer a minha própria vontade. Se eu quero fazer a minha própria vontade, depois quebro a cara, não tenho nada que ficar culpando Deus. Eu tenho que assumir que fui eu que quis fazer daquela maneira. Eu tenho que assumir que eu me dei mal, porque eu não quis fazer a vontade de Deus, quis fazer a minha. Agora, quem realmente entrega o seu caminho ao Senhor, lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se eu entrego o meu caminho ao Senhor, se eu estou disposto em tudo a fazer a vontade de Deus, Ele sabe o que é melhor para mim. Ele vai me dirigir nos caminhos dele. Às vezes a gente está numa estrada escura de noite, cheia de curvas, a gente não enxerga o que vem adiante. E na vida, às vezes, é assim, mas Deus está enxergando tudo. Deus sabe muito bem o que já está lá adiante, que já está lá no final. E se nós queremos fazer a vontade dEle, se nós entregamos a direção de nossas vidas a Ele, Ele vai dirigir realmente bem as nossas vidas. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não ande com Deus no banco do carona. O banco do carona é aquele do lado do motorista, né? Não ande com Deus no banco do carona. Você querendo dirigir sua vida e Deus fica sentado aqui no banco e não dá palpite. Às vezes as esposas gostam de dar palpite na direção, né? E às vezes a gente fica meio invocado. Né? A esposa, olha o sinal vermelho, está correndo muito. Né? Fica de olho lá no velocímetro, está correndo muito e tal. Né? E às vezes a gente fala, não dá palpite, hein? Não dá palpite. Mas às vezes até elas estão vendo coisas que a gente está distraído e não está vendo, né? Mas às vezes a gente quer que Deus fique no banco do carona e às vezes a gente diz para Deus, não dá palpite. Ah, meus irmãos, aí isso é terrível. Deus tem que estar na direção. Senhor, toma a direção. E eu que vou para o banco do carona. Assim que tem que ser a nossa vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Precisamos nos submeter em tudo à direção de Deus. Precisamos nos submeter em tudo à vontade de Deus. E aí receberemos a sua ajuda. Meus irmãos, lembremos sempre disso. Confiar, deleitar-se, submeter-se. E em todos os momentos, a ajuda de Deus estará em nossas vidas, por toda a estrada que temos que percorrer até chegar